Muito boa noite, chegando mais uma vez para o momento de estarmos junto com o Senhor nosso Deus. Você, eu tenho a certeza que tem o interesse de dormir em paz. E o lema do Dormindo com Deus é: durma em paz, porque aquele que não dorme, Ele está junto com você a todos os momentos. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntinho até às 11, falando do Senhor, das coisas de Deus, falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos olhar para o livro de Atos, capítulo 1. Por quê? Justamente porque é a aparição de Jesus. Estamos vendo no dia de hoje sobre os momentos em que Jesus apareceu depois de ressuscitado, depois de 3 dias que estava sepultado, ele ressuscitou. Ele está vivo e voltará para me buscar e para te buscar em nome do Senhor Jesus. E é muito importante que a gente fale de Jesus ressuscitado e dos momentos em que ele passou com os seus discípulos, porque não é loucura a respeito de Jesus. Houve testemunhas oculares. Eu e você não estávamos lá, mas existiram testemunhas oculares que viram a pessoa do Senhor Jesus ressurreto, com as marcas nas suas mãos e com o ferimento do lado, e ele com um corpo completamente diferente do que tinha antes, porque agora ele passa por uma porta e consegue adentrar numa sala sem sequer abrir a porta. Ainda mais, ele esteve com os seus discípulos almoçando, comendo. Outro momento esteve no caminho de Emaús, junto com 2 que estavam saindo de Jerusalém e indo para uma nova situação de vida, e quando tiveram com o Senhor, resolveram voltar. Quando perceberam que era Jesus, resolveram voltar. Hoje vamos falar de Atos, capítulo 1. E a mensagem é muito simples, porém é muito profunda. Atos, capítulo 1, nós encontramos Lucas escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha, temos aqui Lucas escrevendo e falando a respeito de Jesus ressurreto, que apareceu ao Senhor, que apareceu aos discípulos durante 40 dias. E eu quero dividir esta mensagem em 2, porque até o verso de número 5 eu quero explorar aqui aquilo que Lucas escreveu a respeito de Jesus e aquilo que ele também falou a respeito aqui
para ficarem em Jerusalém. Depois nós vamos ver a ascensão de Jesus, talvez amanhã, vendo aquele momento em que ele sobe. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre esse pequeno trecho da palavra de Deus, que tem alguns pontos importantes. Veja só o que encontramos no verso 1. Escrevi o primeiro livro ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro ponto importante para mim e para você nessa noite é o que se destaca o que Jesus fez. O trecho aqui está dizendo que o que Jesus começou a fazer. Veja que primeiro ele fez para depois ensinar. É impressionante que no livro de Atos, no verso de número 1, Lucas começa a relatar primeiro aquilo que Jesus fez. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele fará. O Evangelho do Senhor Jesus se trata daquilo que ele fez, daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele fará. Mas aqui destaca o que ele fez. Nós vemos que ele fez milagres, ele fez paralítico andar, pecador ter consciência do seu pecado e arrepender-se. Ele pegou uma mulher adúltera e deu uma nova oportunidade. Jesus, ele fez algo que marcou a vida das pessoas daquele momento. Mas ele não só fez lá no passado, ele continua fazendo. Através da história podemos ver o que é que Jesus fez. Uma das matérias mais empolgantes para mim no seminário foi a história da igreja. A história da igreja é aquilo que Jesus fez na história. Aliás, o meu querido pastor Anips, que é pastor em Valinhos no dia de hoje, pastor titular ali da Igreja do Nazareno, foi aquele que deu aula sobre o livro de Atos, e ele sempre dizia que o livro de Atos, ele não fecha no último capítulo, ele continua, os atos do Senhor Jesus na igreja e aquilo que ele fez. E se você olhar para o livro de Atos, vai descobrir que aquilo que ele fez através dos discípulos. E um ponto importante nesse momento em que nós estamos debruçados sobre o capítulo 1 do livro de Atos, antes da sua ascensão, até mesmo o apóstolo Lucas vai escrevendo daquilo que Jesus fez. E o que ele fez nesse momento? Ele deu uma ordem, dizendo: olha, não se afastem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará. Você pode imaginar a volta do Senhor, não mais como o cordeiro, mas agora como o leão da tribo de Judá, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto importante é que o Evangelho é sobre o que ele fez, está fazendo e fará. E esse é um ponto importante. Mas depois ele diz: olha,
todas estas coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Antes de eu entrar no ensinar, deixe-me perguntar a você, porque toda mensagem tem que ter pergunta. O que é que Jesus fez na sua vida? O que é que Ele está fazendo na sua vida? O Evangelho não é algo simplesmente de Bíblia, mas é algo daquilo que Jesus está a realizar, a fazer na minha vida, na sua vida, na nossa história. O que é que Ele tem feito na sua vida? Quero te lembrar que o Senhor é aquele que continua a operar, a realizar, a fazer. E Ele começou a boa obra em nós e há de completar. Talvez irá fazer na sua família. O que é que Ele tem feito na sua casa, na sua família? Mas não para somente aí. É também aquilo que Ele ensinou. E se nós olharmos para os evangelhos, vamos descobrir que Jesus ensinou a como viver baseado no reino de Deus e não neste mundo. Princípios completamente diferenciados. John Stott, escrevendo sobre o Sermão do Monte, ele tem o título, ou o primeiro título era Contra a Cultura, porque o que Jesus ensinou é contra a cultura, completamente contrário. Os últimos serão os primeiros. Como assim os últimos serão os primeiros? Jesus ensinou, olha, que o pecado é muito mais do que uma atitude. Se apenas pensarmos nisso, já estamos pecando. Então, o Evangelho se trata daquilo que Jesus fez, está fazendo e vai fazer, mas daquilo que Ele ensinou. O grande problema é que os ensinos de Jesus, as pessoas parecem que deixam de lado, se esquecem. E eu fico até preocupado que às vezes até a própria igreja, entre aspas, do Senhor Jesus, esquece daquilo que Ele ensinou. Começa a ensinar uma porção de coisas, menos o que Ele ensinou. Muitas vezes lidando com o ensino, lidando com os alunos do seminário, eu tenho que me policiar, porque senão a gente enche de tantas coisas na nossa cabeça e esquecemos do Evangelho simples, daquilo que Ele fez, está fazendo, irá fazer, e daquilo que Ele ensinou. Outra pergunta importante para você nesta hora da mensagem: você tem seguido aquilo que Jesus ensinou? Você tem aprendido o que Ele ensinou? Ou a gente vai deixando de lado as coisas que Jesus nos ensinou? E aqui encontramos Lucas escrevendo, dizendo: olha, eu vou relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas não para por aí. Veja que Ele não só fez, não só ensinou, mas Ele deu-se. Veja que o texto está dizendo: até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado os mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, e depois de ter padecido, o Senhor padeceu, não porque Pilatos lavou a mão, não porque Judas o traiu, não, Jesus padeceu porque Ele se deu. O Evangelho do Senhor, nosso Deus,
é o evangelho do amor porque ele se entregou. Não foi os soldados que o prenderam. E quando nós aqui pudemos ver nos dias da Semana Santa, que quando o prenderam os soldados caíram, ao ficar sabendo que era Jesus, os soldados caíram. Depois ele se apresenta novamente e deixa-se levar, porque o Evangelho é o Evangelho em que Jesus se dá por amor de mim e de você. O que mais me impressiona é Romanos capítulo 5, onde diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda, não é bonzinho, mas sendo nós ainda pecadores, pessoas ruins, com o coração cheio de pecado. O Senhor se deu por nós. Que coisa! Então, aqui, quando está tratando da ascensão de Jesus, nesse pequeno trecho, fala daquilo que Jesus fez. E o Evangelho do Senhor Jesus não é do que o pastor fulano de tal fez, nem de que o missionário tal fez. Não, não é não. É daquilo que Jesus realizou, tem realizado na minha vida, na sua vida, e realizará. Segundo aquilo que ele ensinou. E os ensinos de Jesus são extraordinários. Se nós aprendermos e vivermos baseado no ensino de Jesus, esse mundo será melhor. Esse mundo será completamente diferente. O fato de propagarmos o Evangelho, de falarmos do Evangelho, de compartilharmos, de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, é para que esse mundo seja melhor. E ele não vai ser melhor simplesmente por causa de uma faculdade ou por causa de escola que estudou. É claro que aprender e ter uma boa escola ajuda muito os nossos filhos numa empresa. Mas não vou entrar em política aqui. A Lava Jato demonstrou que gente de colarinho branco, bem formada, bem arrumada, deu maior prejuízo à nação brasileira. Gente letrada, com conhecimento. Não foi ignorante. Portanto, a escola não vai fazer toda a diferença. Quem faz a diferença é Jesus, a nossa vida, o que Ele tem realizado. E quando nós seguimos os ensinos e nós valorizamos a sua morte, deu-se, Ele deu-se. Mas logo aqui ainda fala de um outro ponto importante. Ele ressuscitou. Atos dos Apóstolos fala da ressurreição. Depois de ter padecido, Jesus ressuscitou, vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas. Não era a política do momento, mas falando as coisas relacionadas ao reino de Deus. Eu fico preocupado nesses dias quando a igreja está se envolvendo com política. O nosso negócio é falar do reino de Deus. Aliás, eu faço até um desafio a você. Se você puder estudar o Novo Testamento, todas as vezes que Jesus fala do reino de Deus e ele compara o reino de Deus, você vai ficar abismado do que é o reino de Deus e como é o reino de Deus. E ele então estava falando, e aí ele deu
essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E eu quero fechar essa mensagem com esta palavra, em que encontramos aqui, antes da ascensão de Jesus, aparecendo aos seus apóstolos durante 40 dias, ele diz: tem algo ainda muito maior, muito maior. Se vocês acham que aquilo que eu fiz é grande, aquilo que eu ensinei é importante, se vocês têm a ciência da ressurreição, da entrega e da ressurreição, olha, tem algo a mais. E aqui Jesus começa a falar de algo a mais, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele vai, mas ele vai deixar o Consolador, o Espírito Santo. E ele começa dizendo: espere até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. O que eu quero concluir nesta mensagem é que logo ao final da estada de Jesus aqui na terra, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Conhecemos Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, o qual veio a esse mundo, ele fez, ele ensinou, ele se deu, ele ressuscitou. Mas agora os discípulos precisavam aguardar uma promessa especial, que é do Espírito Santo de Deus. Ele estava dizendo: olha, aguarde até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo, porque João fez o batismo com água, o batismo do arrependimento, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. E nós vemos que aqueles discípulos, acuados com medo, e quando vamos olhar amanhã para essa última parte, 500 pessoas viram Jesus subir assunto ao céu, mas só 120 estavam reunidos e receberam o dom do Espírito Santo, o qual fez uma grande transformação na vida e na história deles. Nessa noite, você tem ciência daquilo que Jesus fez? O que é que Ele está fazendo na tua vida? Ou o que é que Ele fez na tua vida e está fazendo na tua vida? Você tem seguido os ensinamentos dEle? Você entende o amor dEle por você, que Ele se deu? Você entende que Ele venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte? E todo mundo hoje vivendo nessa pandemia com medo do nosso inimigo, a morte. Jesus venceu a morte. O mundo está apavorado porque não tem vida abundante, vida eterna, não sabe para onde vai. Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, olha, eu vos receberei para mim mesmo, e aonde eu estou estejais vós também. João 14, 1, 2 e 3, encontramos esse trecho da palavra de Deus. Portanto, olha, há uma esperança para mim e para você. Ele venceu, nós venceremos. Mas enquanto estivermos aqui, podemos ter uma vida abundante, revestida
do poder do Senhor. Você tem o Espírito Santo? Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus? Você já foi invadido pelo Espírito Santo de Deus? Cantamos aquela música, Espírito, vem controlar todo o meu ser. Ele já controla o teu ser? Já controla a tua vida? Nessa noite, eu estou falando do Evangelho que Jesus fez, está fazendo e irá fazer aquilo que Ele fez. E que em nome de Jesus possamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque quando começamos a adentrar no livro de Atos, vemos a atuação do Senhor. Não só naquilo que o Senhor fez no passado, mas vemos a atuação do Senhor na vida dos apóstolos. Queremos nos colocar à disposição para que o Senhor realize aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos dar uma olhadinha aqui naqueles que estão nos acompanhando e nos pedidos de oração. E eu quero dar um alôzinho aqui, porque já que é um momento que nós podemos estar juntos via Facebook, YouTube, precisamos ver, e eu vou falar com você, temos esse relacionamento aqui. Dona Lourdes, aquele abraço. Dona Luzia, a Rita está de volta. Não vai correr ainda não, Rita, ainda não tem fôlego. Minha tia, boa noite, a paz. Ana Cacilda, mais uma vez, mãezinha, um beijo carinhoso, tia, um outro abraço carinhoso à senhora. A Maria de Lourdes Neves, Deus abençoe em nome de Jesus. Maria Luísa, muito bem. A Maria de Lourdes está pedindo oração pela vida do Jedson. Entubou hoje, lá em Bauru. Vamos estar orando por ele, viu? Em nome de Jesus. Jedson, vamos pôr na nossa lista de oração. Tá bom? Clamando em nome do Senhor Jesus. Também eu quero pedir oração. Deixa eu dar mais também aqui. A Dona Lourdes está pedindo oração pela Maria Aparecida, cunhada da sobrinha. Vamos estar orando por ela. Pelo Carlos de Lorenzo, que está na UTI com Covid. Também lembrar da Suzy, graças a Deus já saiu do hospital, está melhor. Mas do pastor Amarildo, também esteja orando, ainda não recebeu alta. Mas o meu tio lá de Caraguatatuba, o Valdir, está com Covid, também carece das orações. Quero pedir oração por ele, em nome do Senhor Jesus. E como nós estamos orando pelos médicos, enfermeiros, atendentes, Dona Cacilda lembrou hoje aqui daqueles que fazem a limpeza no hospital. Como é importante, né? Como essas pessoas são importantes. Já pensou se a limpeza não for feita de direito? O hospital inteiro fica contaminado. Pelas decisões do STF nessa noite, que a justiça, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. E que a justiça de Deus possa estar sobre o terreno brasileiro, em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir para que Deus faça justiça, em nome do Senhor, sua justiça. Vamos orar? Em nome do Senhor. Pai, diante do Senhor nós estamos, e nós, ó Deus, clamamos a Ti. Clamamos, ó Deus, e eu quero clamar pela Suzy, pelo Valdir, pelo pastor Amarildo, ó Deus, que estão com Covid, também aquele que foi entubado no dia de hoje, Senhor Jesus, o Lorenzo, Pai, que o Senhor tome as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, faça um milagre em nome do Senhor.
Oramos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que fazem a limpeza. Senhor, tem misericórdia, estende as suas mãos sobre a vida deles, sobre, ó Deus, a família, em nome do Senhor Jesus. Também clamo, Senhor, pela nação brasileira. Faz justiça, Senhor, no território brasileiro, que a tua justiça possa estar sobre, ó Deus, o Brasil. Nesses dias, Senhor, que o Espírito do Senhor possa estar, ó Pai, sobre o terreno brasileiro. Tem misericórdia da nação. Oramos, ó Senhor, que a justiça do alto seja feita sobre a vida da nação brasileira. Ó Senhor Jesus, clamamos também, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelos nomes que foram colocados aqui, ó Deus, pela Maria Aparecida. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito possa estar sobre ela, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Oramos em Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, quero encerrar contando a historinha das duas rãs. Você conhece a historinha das duas rãs? Não conhece? Então eu vou contar a historinha das duas rãs. Era uma vez duas rãs que caíram num tacho de creme. A primeira rã parecida com o sapo lá, tá? Só que é um pouco diferente. A primeira rã, ao ver aquele líquido branco, não dava pé, aceitou o seu destino e se afogou. A segunda rã não gostou da perspectiva, ficou se debatendo no creme e fez o que pôde para ficar à tona. Passando algum tempo, aquela agitação toda fez o creme virar manteiga e ela conseguiu pular do tacho. Na vida real, muitas vezes, amigos, nós agimos como uma destas rãs. E eu gostaria de destacar aqui, nessa história, alguns princípios que podem transformar as dificuldades da vida em desafios e oportunidades de crescimento. Primeira lição: quando você não estiver satisfeito com as perspectivas, recuse-se a aceitar as circunstâncias negativas. Vale a pena a resignação. Pior do que ser derrotado é ser derrotado sem lutar. Segundo, faça o que puder, ou faça o que pode, procurando uma nova e criativa maneira de solucionar o problema em que você se meteu. Sempre existe uma outra maneira de desembaraçar o novelo de lã. Terceiro, seja persistente ou perseverante, mesmo que demore algum tempo para o creme virar manteiga. Na era do instantâneo, este é um dos maiores desafios que enfrentamos, pois a circunstância da vida não pode ser resolvida com um simples toque que afoga. Falando disso, começamos aqui o Dormindo com Deus, com não mais de 10 pessoas nos ouvindo. Já depois desses meses, algumas vezes, chegamos a 150 pessoas assistindo o programa Dormindo com Deus. E se eu multiplicar isso vezes 5 dias, você pode fazer aí a soma, são 600 pessoas. Se multiplicar por meses, vai vendo quantas pessoas vão passando por aqui. Parte última lição: pule para a solução, sem vacilar, sabendo que esta é a grande oportunidade de sair do tacho que afoga. Que nós possamos aprender com essas lições preciosas. Se não,
ficamos igual a primeira rã e morremos, nos entregamos e logo já é o nosso final. Que Deus te abençoe, que você durma em paz, porque aquele que cuida de mim, de você, esse não dorme. Deus te abençoe e até amanhã.